Quero saudar os colegas, Jorge Neto, Cíntia e o moderador, Helder, que é alguém que se destacou nos últimos tempos em relação à nossa literatura e à crítica, e se vai impondo como alguém que sabe o que tem dito corretamente sobre muitas coisas. Quer dizer, eu não tenho e tenho para vocês uma conferência, mas na verdade não sou especialista de abstinimento. As pessoas riem-se, mas é verdade. Precisamos, para ser especialistas de abstinimento, viver todo o tempo pensando naquilo que ele nos propôs. E eu sou um curioso apenas. Portanto, hoje lembramos o 101º aniversário do seu nascimento e lembramos também o 44º aniversário da sua morte. A sua ausência faz-nos falta, valendo-nos, felizmente, do seu legado. Eu mostrei ali para os mais novos material da minha biblioteca. Está quando era namorado, e alguns já estiveram a ver. Há um ou outro que não está namorado, porque eu não me encontrava quando decidi vir a esta conferência. E tive que pedir à minha filha que também guardava, ela é licenciada no Michel, e ainda guardava um ou outro livro que está ali, segundo que é dela. É um problema. É um problema por quê? Porque, na verdade, o que eu quero vos transmitir são ideias. Ainda não é um material que eu espero algum dia escrever. Para fazê-lo, nós temos que procurar os materiais, nós temos de saber lê-los, nós temos que sistematizá-los, e tudo isso é um caminho. Não é coisa de um dia para o outro. E eu vejo na maior parte da juventude, ultimamente vai aparecendo, que quer publicar isso ou aquilo, e damos conta que aquilo que ele quer publicar não vale nada. Porque ele tem pressa. Ele tem que começar a mastigar, saber mastigar aquilo que pretende transmitir aos outros. Precisamos de compreender também as razões que levam os mais novos a quererem morrer assim tão rapidamente. Bom, eu, ao constatar perante materiais importantes do Presidente Neto, já escrevi alguns artigos, tem até ali um publicado no jornal Cultura, o nosso jornal de Cultura, dei-me conta que o tempo que geralmente é seguido não chegará para falar aquilo que eu queria. Vou dizer-vos o que eu queria falar para vocês. O assimilado na sociedade colonial. O papel da luta armada de libertação nacional para a proclamação da independência e a recuperação da identidade do povo angolano. A luta de classes em Angola, o papel e o lugar da pequena burguesia, a construção do socialismo científico em Angola, o 27 de maio de 1977 e a ação nefasta do fraccionismo na vida de Agostinho Neto, o último desejo de Agostinho Neto. São materiais que encontrei e sistematizei
Agora é preciso levar anos e anos a voltar a ler, a compreender aquilo e até escrever. Metodologia. Do ponto de vista metodológico, julgo que devemos começar a perceber que tipo de informações possuímos, que nos permitam olhar e captar o seu pensamento, mas isso não pode ser encontrado unicamente através dos seus discursos. Agostinho Neto, embora tenha vivido pouco tempo, como vocês sabem, ele viveu apenas 57 anos. Escreveu muito e o gênero da sua escrita está disseminado para muitas áreas. Uma coisa que poderá ajudar é o tempo e o espaço da sua produção escrita, e isso em função do desenrolar da sua vida. Então, temos a vida dele. Então vamos ver como é que podemos empenhar-nos a pensar se queremos escrever sobre ele. Primeiro período. Implica desde o seu nascimento até o embarque para Portugal. Durante esse período, a sua produção ainda está estruturada e, como todos sabem, jovens que têm trabalhado já isso, sabem perfeitamente que esse período é um período em que ele vai estudar ao Liceu Nacional Salvador Correia, é um período que ele está empenhado junto do seu pai na Igreja Metodista, é um período em que ele escreve os primeiros textos de juventude, Estandarte, publicados no Estandarte, publicados no Estudante, publicados no Farolim, e o seu confrade no Farolim. Quem sabe que é o fanfare? Domingos Vanur, escritor, estava lá. Segundo período, implica a fase de estudo, de medicina, inicialmente em Coimbra, depois em Lisboa. É um período importantíssimo. Porquê? Porque o pensamento que ele produziu e escreveu no primeiro período vai mudar completamente. Porquê? Porque ele deixa o espaço de pensamento, o que aprendeu com os seus pais, com a Igreja Metodista e tudo mais, e vai entrar num outro contexto de pensamento, e vai estruturar o seu pensamento, a sua própria formação, com leituras e com prática política. Com leituras e com prática política. Essa prática política vai levar a passar por uma área do Partido Comunista Português, vai aprender o marxismo e vai ler os clássicos, certamente. Por acaso é uma das áreas que vai ser difícil sistematizar. Eu já tentei isso num outro trabalho que eu publiquei da Agostinho Neto, mostrar o que ele lia. Eu tenho que conversar com a dona Maria Eugênia Neto, que não sei se ela já está cá. Eu tenho interesse em conversar com ela e ver, por exemplo, o que ele lia. Porque quase ninguém sabe o que ele lia. Mas ele, na segunda fase, já estava com o pensamento sólido e de tal forma que, nessa segunda fase, ele vai poder sair de Portugal, porque aí foram os períodos de prisões. E nesse período de prisões, ele conseguiu efetivamente sair. O terceiro período é a fuga, portanto, para a fuga de Portugal, e aí ele entra numa fase importante, que é o desenrolar do seu pensamento na luta armada da libertação nacional. O quarto período implica a proclamação da independência, a criação da República Popular de Angola. Deixa-me dizer-vos, abrir um espaço para isso. Eu achei muito estranho, eu tenho achado muito estranho, e muitos dirigentes do MPLA e do próprio MPLA, depois da sua morte, implicam-se mais com a nação. Mas o mais importante para o questionamento é a fundação do Estado. Pensem bem nisso, jovens. O que é o Estado? A fundação do Estado é mais importante que a fundação da nação, porque ele não teve tempo de pensar a nação. Não teve possibilidade de pensar a nação. Apesar de um só povo, uma só nação, apesar de outras palavras de ordem importantes, o Estado é o mais importante. E vocês vão ver que quando ele funda o Estado, a sociedade viveu num espaço de sociedade capitalista. Em 77, quando ele cria
um partido de vanguarda pela Partido do Trabalho. Ele pretende, com a criação de vanguarda, lutar para a transformação da sociedade capitalista. E todo o seu discurso, até morrer, é um discurso do socialismo. Nós vamos construir o socialismo, nós vamos construir o socialismo. Todos os discursos estão ali, os principais, até ele morrer, nós vamos construir o socialismo. A construção do socialismo pressupõe que temos de destruir a sociedade capitalista encontrada. E aí nós vemos, deixa-me dizer-vos, vou ter que saltar, já vamos ver uma série de coisas. Primeiro, a análise que ele faz da luta de classes e o papel da pequena burguesia. Vamos ver a confusão entre raça e classe que se expõe durante o período. Há uma confusão extrema. Uma coisa é a raça, outra coisa é classe. E a raça, não existem raças, como todos sabemos. Principais tarefas a desenvolver no seu pensamento: destruir o aparelho colonial. Para tal, que medidas tomar? Que medidas tomar? É preciso formar quadros para a direção. Ele diz assim: frequentemente tenho insistido na necessidade de selecionarmos, debaixo de um critério de classe, os quadros jovens que se formam para a direção futura do país, porquanto aqueles que ascendem hoje ao ensino superior e técnico, que beneficiam das bolsas de estudo, os quadros militares de várias especialidades e até os que, a certo nível, têm formação ideológica em cursos do partido, pertencem a uma pequena burguesia ativa na defesa dos interesses de classe. Construir o socialismo em Angola é dizer, entre o socialismo que avança e o capitalismo moribundo, assim acontece entre o colonialismo e a independência, entre o racismo e a igualdade, entre o poder burocrático e o poder popular. Não há independência verdadeira sem socialismo. Isto é um discurso de 1979. Vou seguir um bocado para falarmos um bocado sobre o fraccionismo. O maior entrave que o presidente Neto se deparou, contrário à sua governação, ocorre no dia 27 de maio de 1977. Os acontecimentos que ficaram historicamente marcados e apontados como uma tentativa de golpe de Estado que, tendo à cabeça Alves Bernardo Batista, isto é, Nito Alves, pretendia, sem sombra de dúvida, destituí-lo de presidente e arrancá-lo do poder. Digo-vos, não há, sem sombra de dúvidas, quando a gente encontra material desta natureza, não é algo que está dito e acabou. Tem que ser pensado. Até mesmo gente próxima dele e que viveu o tempo do fraccionismo. Eu, por acaso, vivi o fraccionismo, mas era jovem, não tenho interferência nenhuma, nem percebia sequer naquela altura. Era um jovem imberbe ainda. Temos de pensar amadurecidamente. Então, isso faz parte também do seu discurso. A gente tem de saber onde encontrar a verdade, como encontrar a verdade. O I. Carreira, o livro está ali, deixou o seu testemunho acerca das ideias do Neto. Ele diz, por exemplo, que o Neto era marxista e, como tal, há razão. Eu direi, Neto não era só marxista. Ao fundar o partido de vanguarda, o Neto era marxista-leninista, seguia as ideias e o que estava propalado por Lenin. Obviamente a formação de base dele é o marxismo, mas fundamentalmente ele era marxista-leninista.
E então ele diz que Neto ia deixar o poder e entregar porque as condições na altura. Obviamente que nós não sabemos se isso que ele diz é verdade. Só terá dito isso a ele. Não sei. Há mais a gente, nunca ninguém falou sobre aquele livro do Comitê Central do MPLA. Os que pensam no MPLA, nunca ninguém falou sobre aquele livro. E isso que ele diz em relação ao Neto. Portanto, é preciso pensar amadurecidamente. Quer dizer, nós jovens temos de ver a coisa assim. Nós temos de saber, tudo é ideologia, é evidente, a maneira de pensar, como fomos formados. E temos de saber quando queremos dizer algo ou pensar em algo, se aquilo condiz com aquilo que é o seu pensamento e não o pensamento de outrem. E quando o pensamento, você vai buscar o pensamento do outro, você tem que buscar muito mais do que o outrem. Tem que ser outros. Entende? O pensamento tem que ser sempre, tem que estar sempre em movimento, todos os dias, permanentemente. E digo-vos, o pensamento de Neto, muito pouca gente escreveu sobre ele, e obviamente também não serei eu ainda a pessoa mais apalizada para o fazer, até porque, como vos disse, não sou especialista em Chile, sou apenas um simples antropólogo que me interessa por essas coisas. Para terminar, uma vez que o tempo vai fugir, ainda tenho tempo? Algum? Então, temos assim. Tem 3 minutos. Vocês devem pensar também, porque nós todos contribuímos para que as coisas em Angola andem. Tal como está, não me parece que o pensamento do Presidente Agostinho Neto vai ser bem estudado e desenvolvido. Não acredito. Não acredito porque há uma tendência muito geral de correr para dizer que fiz e não fiz. Neste momento nós temos o Memorial Agostinho Neto. Temos uma fundação, Dr. Antônio Agostinho Neto. Temos um centro cultural, Dr. Agostinho Neto, no bairro Praia. Temos um centro cultural, Dr. Agostinho Neto, em Catete. E temos a União dos Escritores Angolanos, que foi vilipendiada. A União dos Escritores Angolanos foi vilipendiada e abandonada. Mas foi o Neto que fez, a União dos Escritores Angolanos. Por que não há mais nada para a União dos Escritores Angolanos? Por exemplo, tem que levantar esse problema, jovens. Por que a União dos Escritores não é apoiada pelo nosso governo? Por quê? Levantem esse problema. Como é que foi o Neto que criou a União dos Escritores Angolanos? Por que hoje ela está completamente abandonada e não consegue publicar um livro? Quando no tempo do Neto publicava-se em livros. Então vocês têm que começar a discutir isso, saber levantar os problemas. Então, com estas instituições que eu apontei, não é possível estudar o Neto. Estas instituições não estão preparadas para isso. Nós precisamos de um centro de estudos Agostinho Neto. Esse centro de estudos podia ficar debaixo de uma universidade. Podia ser a própria universidade onde ele é patrono. Onde ele é patrono. A Universidade Agostinho Neto. Uma universidade, ou um centro de estudos que tenha dinheiro para fazer estudos. Não aquilo que nós observamos a nível da universidade. Eu sou professor da Universidade Agostinho Neto e vejo com muita mágoa que não há dinheiro para fazer investigação científica. Entendem? É preciso que vocês mais novos saibam quais são os grandes problemas que nós temos em relação. Todos dizem, eles dizem todos, que não, nós somos por Agostinho Neto, nós apoiamos Agostinho Neto, mas não fazem nada para isso. Então precisamos criar um centro de estudos de Agostinho Neto, da Universidade Agostinho Neto, para analisar aquilo que os mestres aqui chamam a sua poética. Sem isso, não será possível. Eu espero que, com estas poucas palavras, e o interesse constante que há dos mais novos a entender os escritos do Presidente Neto, são vários. Eu falei daquilo que está ali, o material está ali, eu apontei várias coisas, falta ali um livro ainda, está ali, que é a primeira edição do Sagrada Esperança, que nem é da União dos Escritores Angolanos, mas essa primeira edição, de 74,
da União de Escritores Angolanos é de 75, primeira edição, em língua portuguesa. Nós temos de, ao começar a pensar de alguém como Neto, de saber que materiais é que temos. Por que os discursos do presidente Agostinho Neto não estão todos publicados? Muitos discursos até foram escondidos, principalmente os das classes sociais. A maior parte das pessoas não conheciam. Não conheciam o próprio, que cresci nessa fase aqui, indo para aqui, para aí, da União de Escritores e outros sítios. Não conhecia o discurso, agora que estou conhecendo o discurso sobre as classes sociais. Discurso importantíssimo. Portanto, conhecendo o que ele publicou, os seus discursos, alguns publicados, outros não publicados, que estão no Jornal de Angola, de certeza que não estão, têm de ser recolhidos. Isso é uma tarefa muito grande. Pensem bem, é uma tarefa enorme, mas podemos fazê-la juntos. Muito obrigado.